fazer um vídeo rápido aqui falando com você sobre algo que acabou de acontecer agora numa devolutiva minha de pontos fortes. Uma pessoa, um gestor de uma empresa, chegou até mim para fazer uma devolutiva, fez lá o assessment, o Clifton Strengths, e veio para uma sessão onde, a sessão de devolutiva, para quem não conhece, a gente entende em 1h30, entende o relatório da pessoa, tira dúvidas, explica um pouco da metodologia, o que é a metodologia de pontos fortes, e começa já a ajudar a pessoa a pensar em formas de aplicar aquela metodologia na vida dela. E eu faço pra caramba isso, faço isso muito. Inclusive, se você ainda não passou por isso, vale muito a pena fazer, tá? Se você já tem o teu assessment, ou se ainda não tem e vai fazer, tem muita gente que faz o assessment, aí pega, bota na gaveta e nunca mais usa. E o legal é passar por coaching, mas tem gente que de repente não pode passar por um coaching agora, não tem condições ou não tem disponibilidade, sei lá, enfim. Pelo menos passar por uma devolutiva é extremamente interessante. Eu tenho feito muito isso com gestores de muitas empresas e um deles hoje, então, gestor de uma empresa muito grande, que chegou e eu perguntei para ele: o que você achou? O que você achou do teu relatório? Né? Quais foram suas primeiras impressões? E o que você conhece sobre a metodologia? E aí aconteceu uma coisa extremamente triste. Eu fiquei pé da vida. E aí eu falei, cara, eu preciso gravar um vídeo desabafando isso e abrindo os olhos de vocês para isso. É meio complexo o que eu vou dizer, então eu vou construir uma ideia aqui para que vocês consigam compreender profundamente o que eu estou querendo dizer. Tá? A gente vive num mundo que se acostumou a dizer para a gente algumas verdades absolutas, e que muita gente não sabe nem de onde vem isso, e continua pregando como sendo verdadeiro, sabe? Se a gente pegar, eu posso citar muitas coisas aqui, mas eu vou citar uma só. Talvez você que está assistindo tenha ouvido falar já alguma vez sobre a famosa pirâmide de Maslow. Se você fez administração, ou psicologia, ou alguma pós-graduação na área de gestão, enfim, você deve ter estudado, quando estudou sobre teorias motivacionais, você deve ter estudado a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é uma pirâmide dividida em várias fatias, onde cada fatia dessa é uma necessidade humana que Maslow teria dito que a gente tem que atingir. O grande problema é que Maslow nunca desenhou essa pirâmide. Essa pirâmide nunca foi desenhada por Maslow. E as pessoas continuam até hoje, veja, como eu falei aqui, nos cursos de administração, de psicologia, em pós-graduação na área de gestão, ensinando sobre pirâmide de Maslow. Por quê? Porque a pessoa compra aquilo e começa a vender aquilo sem checar de onde isso veio. Vou dar um outro exemplo. Quem trabalha com treinamento já deve ter ouvido falar muito sobre a metodologia 70-20-10, né? Que diz que 70% do que a gente aprende é praticando, 20% ensinar, sei lá, é alguma coisa assim, tá? 70-20-10. Não, tem que ter 70-20-10, tem que ter mais prática no treinamento e tal. Só que ninguém sabe de onde veio essa história de 70-20-10. Isso veio de uma única pesquisa com cerca de 30 pessoas. E todo mundo compra isso e vende isso como se fosse uma panaceia, mas na verdade a maior parte das vezes a própria pessoa nem sabe de onde vem. Por fim, eu estava ontem assistindo um vídeo de um canal muito legal. Se eu lembrar o nome e lembrar o canal, eu boto aí embaixo nos comentários para vocês, onde a pessoa estava criticando os gurus de internet, especificamente no que diz respeito ao famoso Clube das 5. Tá? Clube das 5 é uma teoria, uma ideia de alguns gurus de internet, de que se você passar a acordar às 5 horas da manhã todos os dias, você vai ter mais sucesso na tua vida. De novo, é uma coisa que muita gente fala, ninguém sabe de onde veio isso. Mas aí um compra, um ouve, o outro ouve. Tá? Bom, lembrei mais um aqui que eu não posso deixar de falar, né, que você já deve ter ouvido também, aquela história: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive.
Cara, você deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes e ninguém sabe de onde saiu isso. Alguém inventou essa história. Por que 5? Por que não 6? Por que não 10? Por que não 3? De onde veio esse 5? E aí, tudo bem, eu não tenho nenhum problema quanto a você acreditar nisso, ou você até usar, até divulgar isso. Não acho que tem um grande problema. O problema é quando isso começa a ser usado para prejudicar a vida das pessoas. E aí, chegamos no caso que eu quero contar para vocês. Esse gestor estava me contando que ele estava passando por um processo seletivo para uma vaga. E a empresa contratou uma consultoria, que por motivos óbvios eu não vou dizer o nome aqui, mas contratou uma consultoria para fazer um assessment com esse cara, na verdade com um grupo de pessoas, pelo que eu entendi, para determinar se essas pessoas eram ou não adequadas para aquele cargo. E, no caso específico da pessoa com quem eu estava conversando, a consultoria chegou à conclusão que não, que ele não era adequado para aquele cargo. E o motivo, né, pelo menos o que ele me falou, né, o motivo que a consultoria apontou é que ele não decidia rápido, que ele era lento para decidir. A questão é que quando ele fez o assessment, o Clifton Strengths, o assessment da Gallup, ele percebeu que um dos talentos mais altos dele é o talento intelecção, que é o meu primeiro talento, por coincidência. E esse talento intelecção é um talento que faz com que eu realmente tenha dificuldade de decidir rápido. Eu quero pensar, eu quero refletir. Eu costumo brincar, por exemplo, dizendo que para mim nenhuma pergunta tem resposta óbvia, nenhuma pergunta tem resposta fácil, sabe? Se alguém vira para mim e fala assim, sei lá, Rodrigo, você, quando nasceu, você era pobre? É uma pergunta simples. Não é simples para mim. Porque primeiro eu vou querer saber o que é pobre. Aí a pessoa vai me falar o que é pobre no ponto de vista dela, eu vou querer discutir com ela se aquilo ali realmente significa ser pobre. Aí vai passar um tempo gigante definindo o que é pobre, e depois eu vou querer saber se eu me encaixo naquela definição. E aí eu vou ter que refletir sobre isso. Então, nenhuma pergunta para mim tem resposta simples. E é justamente esse o meu superpoder. Porque como nenhuma pergunta tem resposta simples, todas as minhas respostas são profundas. Eu refleti, eu pensei, eu analisei, eu aprofundei. E é aí que está o meu superpoder. E é aí que está o superpoder desse cara com quem eu estava falando agora. Só que, por usar uma metodologia que não é confiável, baseada em uma outra metodologia cuja validade caiu há mais de 50 anos. Década de 70, há mais de 40 anos. Essa empresa pode ter prejudicado a carreira desse meu cliente, dizendo que ele não servia para aquela vaga porque ele não toma decisões rápidas. A pergunta é, será que ele, só por não tomar decisões rápidas, ele não vai ter sucesso? Será que ele não poderia ter sucesso tomando decisões lentas, mas excelentes decisões? Pensa um pouco aí, tá? Pensa nas verdades que às vezes você compra.